Eu gostaria de falar nesse grande expediente sobre um assunto que, para nós estarmos pensando a respeito da nossa cidade, saiu uma estatística agora recente, trazendo as informações a respeito dos últimos dados aí, estimativas do IBGE, referentes à população das cidades, inclusive aqui da nossa região. Então, eu fiz uma avaliação, estava aqui analisando e percebi que a nossa cidade, aqui na região da Murel, ela teve um crescimento um pouco abaixo da média. Tubarão tinha em torno de 106 mil habitantes e agora tem 107.143 habitantes. E foi feito um estudo aqui, uma avaliação, comparando a nossa população desde 2010 até 2021, nós tivemos um crescimento de 10% da nossa população. E sendo que a média da Amurel, dos municípios aqui da Amurel, foi em torno de 12%. Então, a nossa cidade, comparando esses últimos 10, 11 anos aí, ela está um pouco abaixo da média da nossa região. Aqui na nossa região nós tivemos cidades que chegaram a crescer na sua população em torno de 26%, que foi o município de Sangão e São Ludgero. Teve cidades que tiveram diminuição da população, como Imaruí, Laguna, Pedras Grandes, São Martinho. E na média geral, um pouco acima da média regional, Armazém, Braço do Norte, Capivari, Gravatal, tiveram crescimentos aí na ordem de 14% a 18%. E, através de muitos indicadores econômicos, nós podemos tirar conclusões a respeito de como a cidade está caminhando. Então, analisando esses números, esses valores, e o indicador de crescimento populacional, crescimento da população, ele é um ponto importante nessa avaliação econômica. É um ponto primário, vamos dizer assim, porque é a partir dele que os outros indicadores vão ser obtidos. Então, analisando estes valores, nós temos que refletir a respeito da nossa cidade. Claro que são 11 anos de avaliação, 10, 11 anos de avaliação, passaram várias administrações. Então, primeira coisa, o objetivo aqui não é culpar nenhuma administração, mas o objetivo é que nós venhamos fazer uma avaliação realmente da nossa cidade. Nesse período deve ter passado aproximadamente 3 administrações, e nós precisamos avaliar por que a nossa cidade cresce abaixo da média da Amurel. Por que uma cidade cresce ou por que uma cidade não cresce? Muitas vezes, nós podemos avaliar pelo posicionamento da cidade. Por exemplo, através destes dados, nós vemos que a cidade de Maruí foi uma cidade que continua decrescendo, porque é uma cidade que geograficamente está isolada. A cidade de São Martinho também não teve um crescimento, decresceu nesse período. Mas, por outro lado, nós temos a cidade de Laguna, que tem um posicionamento relativamente bom e teve um decréscimo também na sua população. A nossa cidade está muito bem posicionada, então esse não é problema de crescimento para a nossa cidade. Aliás, de todas as cidades aqui citadas, ela é a que tem o melhor posicionamento. Nós vemos a cidade de São Ludgero, teve um crescimento populacional de 26%. Uma cidade que tem um posicionamento interessante, mas que a nossa estaria muito melhor. A cidade de Sangão tem um posicionamento interessante, geograficamente, e teve um bom crescimento, 26% de população. E a pergunta fica para nós, por que uma cidade cresce ou por que ela decresce? Pode ser a geografia? Pode ser. Mas eu vejo que vamos olhar para a nossa cidade. As pessoas buscam oportunidades, buscam emprego, buscam crescimento profissional, buscam saúde, buscam educação, buscam segurança. E eu creio que na maioria desses quesitos, a nossa cidade tem bons números. Mas eu vejo que de todos os projetos, requerimentos
indicações que entram aqui na Câmara de Vereadores, a maioria deles é relativo à infraestrutura, relativo a pavimentações, relativo a projetos relativos ao trânsito, projetos de drenagens, coisas básicas. Hoje nós discutimos aqui, muitos projetos que adentraram aqui, projetos não, requerimentos, são sobre tampas de boca de lobo. Isso é o mínimo. E nós ficamos discutindo esses problemas. Está se falando muito, a gente tem enviado muitos requerimentos para o trânsito, para a Secretaria de Infraestrutura, para o urbanismo, e geralmente cai na seguinte resposta: nós estamos contratando um plano de mobilidade urbana para a cidade. Realmente, isso é necessário, é essencial, mas eu tenho certeza que a empresa que for contratada para fazer esse plano de mobilidade para a nossa cidade, uma das primeiras coisas que eles vão constatar, e eles vão pedir melhorias para a própria qualidade do trabalho deles, é pavimentação de ruas, pavimentação de acessos, abertura de ruas, ruas que não se ligam, não tem continuidade, e esse é um problema sério que a nossa cidade tem. Então, hoje o vereador Fabiano trouxe aqui uma situação daquela ponte que tem ali, que vai ligar a rua Tenente João Luiz Maus. Aquela rua ali, vereador Fabiano, começa aqui no centro. Aquela rua é uma rua importante para a cidade. Então, é uma questão de infraestrutura, uma questão de se pensar numa pavimentação completa daquela via, pois ela vai virar uma via arterial, uma via de acesso. Hoje, quem mora no bairro Andrino, São Brás, só tem um acesso, que é a ponte do Andrino. Só tem, bem dizer, aquele acesso ali. Então, acaba congestionando, acaba sobrecarregando aquela região. Nós precisamos de outros acessos. Há dias atrás, nós trouxemos aqui, vereador Moisés, uma situação para abrir ruas ali, para ligar o Santo Antônio de Pada com o Monte Castelo. Então, são sugestões como essa que nós precisamos urgente para a nossa cidade. Porque senão nós vamos ficar 1, 2, 3, 4 mandatos aqui, discutindo pavimentação de rua, discutindo boca de lobo, discutindo drenagem, discutindo lá, como eu fui visitar ali na rua Raul Zabotti, um container cheio de colchão, de pedaço de guarda-roupa, de móveis, porque quando chove um pouco a mais, a drenagem não funciona, e entra nas casas e acaba com o patrimônio ali das pessoas. Então, eu vejo que a nossa cidade tem bons indicadores em algumas áreas, mas na questão de infraestrutura, para o empresário, para a pessoa vir morar aqui na cidade, para a pessoa pensar em investir aqui na cidade, a nossa infraestrutura é muito precária. Então, nós precisamos melhorar esta área. Nós temos muitas ruas na cidade que até tem algum tipo de pavimento, mas não adianta. Nós temos os nossos carros, nós não vamos andar por estrada ruim, sendo que do lado tem uma asfaltada. Então, às vezes, o que acontece? Tem uma rua ali que é de paralelepípedo. A pessoa não vai andar naquela rua ali, a pessoa vai procurar a rua asfaltada. Então, nós precisamos de mais asfalto. Cito o bairro Oficinas. Tem ruas boas, ruas de 10 metros de largura, ruas que pode ser acesso, mas não. Tem uma rua asfaltada e 5 em volta de paralelepípedo. O que vai acontecer com todo mundo? Vai para a rua de asfalto. Aí aquela rua lá do lado está vazia. Então, são certos tipos de infraestrutura que vão trazer crescimentos para os bairros. Não vai ficar só no eixo central, não só nas principais, mas vai trazer crescimento para a cidade como um todo, para os bairros, para as comunidades. Então, eu vejo que essa é uma questão urgente. Se a nossa cidade quer crescer acima da média, eu creio que nós estamos passando por um momento interessante, né, um momento que novas vias foram pavimentadas, abertas, mas precisa ser feito muito mais ainda. Então, eu vou usar esse grande expediente para estar falando sobre isso, sobre o crescimento populacional e aquilo que realmente a nossa cidade precisa. Já temos bons índices, mas temos que melhorar nesses outros urgentemente para trazer um crescimento ainda maior para a nossa cidade. Era isso. Pois não, vereador? Agora com a palavra